Você mencionou a analogia da bolota, que uma bolota está programada para se tornar uma árvore. Sim. Se as coisas são dirigidas como Deus quer, então por que Ele me direcionou a amar as mulheres como se ama os homens? Bem, a pergunta pode ser: como você sabe que Deus te direcionou a fazer isso? Certo? Há muitas coisas acontecendo neste mundo que vêm de nós. Todos nós temos orientações para coisas que, de acordo com Deus, não devemos fazer, mas ainda assim as fazemos. Isso se chama. Isso se chama ser direcionado para o pecado, né? O ser humano tem a tendência ao pecado, a gente tem a tendência a pecar, a gente tem a tendência a fazer o que é errado. Isso desde sempre. Os 7 pecados capitais estão lá e são os exemplos máximos. A gente tem tendência a gostar de dinheiro, a gente tem tendência a gostar de atos libidinosos, vamos colocar desse jeito. A gente tem a tendência a usar droga. Se a gente entrar num local onde tem bastante droga, a gente tem tendência a usar. Então a gente tem essas tendências, porém não quer dizer que elas são certas. Entende? A gente está no mundo pecaminoso, a gente está em um mundo que está entre o céu e entre o inferno, que é a terra. Aqui tem o bom e aqui tem o mal. E o mal traz essa tendência através do prazer. Entende? Então, ter a tendência não significa que foi Deus que nos deu essa tendência. Mas vamos deixar aí o professor falar, né? É por isso que vivemos com uma natureza caída. Todos nós temos uma natureza caída. Deveríamos esperar que neste mundo caído, Deus nos daria uma natureza que não fosse caída? Não. Não. Então todos nós estamos lutando contra o pecado. Por isso precisamos de um Salvador. Todo mundo, você, eu, todos aqui, precisamos do sacrifício que Cristo nos proporcionou. Independentemente de quais sejam nossos sentimentos, independentemente para onde estamos sendo direcionados, seja pela natureza ou pela criação. E como você sabe, há um grande debate sobre o quanto de nossas orientações vem da natureza e o quanto da criação. Meus sentimentos são inerentemente errados? Se os sentimentos que temos são inerentemente errados, eu não acho que há motivo para se culpar por ter sentimentos. Eu tenho sentimentos o dia inteiro e sei que não devo transformar todos em ações, mas às vezes eu falho. Pensar não é pecado, fazer é pecado. Você pensou, às vezes tem até doenças, né, que você pensa coisas erradas. Tem um nomezinho que é pensamento intrusivo, se eu não me engano, que basicamente são pensamentos que vêm na sua cabeça, tipo, coisa bem ruim também, várias vezes é coisas ruins. Por exemplo, e se eu pulasse aqui desse local alto, ou se eu fizesse isso com aquela pessoa dali, que é uma coisa errada. Mas o pensamento, ele é intrusivo, você pensar, nossa, eu pensei essa coisa horrível, eu tô pecando. Não, você não está pecando, porque você pensou e você acha isso horrível, entende? O pecado seria se você não achasse horrível e você quisesse colocar em prática o seu pensamento, entende? Então pensar não é pecado, o pecado é fazer. A gente tem que deixar isso aí bem claro, né? Algumas pessoas não sabem. O problema não são os sentimentos e sim as ações que fluem deles. Na verdade, se você observar o que Jesus diz, em Mateus, no capítulo 5, ele realmente aumenta o padrão. Ele diz que se você apenas se irar contra seu irmão, também será julgado. Obrigado, Jesus. Eu não tenho a menor chance de viver conforme esse padrão, e de fato não tenho. Ele diz: sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Eu não consigo, você não consegue, ninguém aqui consegue. Quem consegue, só Ele consegue. E é por isso que precisamos dele. Então todos nós temos lutas, Sammy. Eu tenho lutas, você tem lutas. Mas dizer que Deus é culpado por essas lutas, não. Deus não é culpado pelas lutas. Eu não acredito nisso. Não acredita no quê? Eu não acredito que a culpa seja dele. Certo. Nós cometemos erros, mas eu não acho que algo como o amor, que supostamente é puro, pode ser puro de uma maneira em que um homem ama uma mulher, ou um homem ama um homem, ou uma mulher ama uma mulher. Quem pode dizer que a maneira como você ama sua esposa é diferente da maneira como eu amarei alguém no futuro, seja um homem ou uma mulher? Não sou eu quem deve dizer, porque não sou o árbitro moral do universo. É verdade. Certo? Então, eu não decido o que é certo ou errado. Por isso, quando as pessoas me dizem, não impõe a sua moralidade sobre mim, eu digo, essa não é minha moralidade. Eu não inventei nada disso. Na verdade, há coisas que eu gostaria que fossem diferentes. Mas eu não sou o gerente geral do universo. Eu não sou Deus. Então, voltando à sua pergunta, você precisa definir exatamente o que quer dizer com amor. O que significa amor?
Você pode amar alguém do mesmo sexo? Claro que sim. Eu amo. A pergunta é: você deveria ir além disso para algum tipo de relacionamento romântico? Essa é a questão. Não confunda você gostar de alguém, você gostar de uma pessoa com necessidade de relacionamento. Você pode amar, por exemplo, sua filha. Não significa que você quer ter um relacionamento romântico com ela, entende? E se você é uma pessoa que quer ter um relacionamento romântico, é aí onde entra o problema da história. E aí você pensa, você escolhe. Se você quiser seguir um caminho religioso, você já sabe, aqui tá a trilha para esse caminho religioso. Se você não quer seguir esse caminho religioso, bem, você é sorte. Ninguém vai lhe impor essa moral, ninguém vai lhe obrigar a nada. Porém, é nossa obrigação falar o que nós pensamos, correto? Não tem problema nenhum. A não ser que a sociedade entre aí numa ditadura onde a gente não consiga mais poder falar o que a gente pensa, a gente vai continuar transmitindo esse pensamento, tá? E mesmo que se entrasse, muitos que eu conheço também continuariam a divulgar esse pensamento a todo momento, porque é isso que a gente acredita, entende? Se você não acredita, tudo bem, mas a gente vai continuar falando e espalhando para aqueles que acreditam e aqueles que precisam acreditar. É isso. Simplesmente assim. Eu acho que deveria. Ah, ok, você pode. Vivemos em um país livre, mas se você acredita nas escrituras e se acredita na lei natural... Defina a lei natural. A lei natural é a ideia de que todos nós entendemos intuitivamente o que é moralmente certo e errado em questões fundamentais. Que há um desígnio natural para nós, que há um desígnio natural para o universo, que nos direciona a seguir um caminho particular, a evitar o mal e buscar o bem. Então... Você acredita que a lei natural foi fundada pelo cristianismo? Não. Ela existia muito antes do cristianismo. Foi fundada por isso, por Deus. exemplo, toda a geração de Noé foi julgada. Eles não tinham as escrituras, não tinham a Bíblia, mas Deus esperava que soubessem o que era basicamente o certo e o errado, porque Ele escreveu isso em seus corações. Então, até sem a Bíblia, você consegue saber o básico sobre o certo e o errado. Todo mundo já sabe. Agora podemos isso daí é uma coisa simples, né? A gente tem que pensar. Porque quando a gente nasce, não importa se é numa tribo X ou se é no outro lado do mundo, não importa, pegue qualquer história de qualquer lugar do mundo. As leis básicas eram: você não podia matar indiscriminadamente, você não podia violentar indiscriminadamente, você não poderia fazer coisas erradas, você não poderia roubar. Isso sempre era tido intuitivamente escrito no ser humano como algo errado, desde sempre. Aí você pode dizer, mas você tem que entender que, obviamente, roubar é uma coisa ruim, que vai ferir aquele outro lado. Tudo bem até aí, mas você tem que prestar atenção em uma coisa. A gente teve sociedades no mundo, por exemplo, sei lá, vamos botar aí os astecas, que faziam coisas horríveis, que eles passavam de todos os limites morais possíveis, e ainda assim eles tinham pensamentos escritos que a gente pode encontrar aí, que falava sobre essas leis básicas, entende? Mesmo eles fazendo as coisas mais horríveis, ainda assim eles tinham leis básicas e eles tinham a compreensão do que era errado. Eles tinham a compreensão do que o que eles estavam fazendo era errado. Então a gente tem que entender isso. Até as piores das sociedades que passaram pelo mundo tinham essa compreensão. Algumas seguiam, algumas não. Isso aí é a escolha deles, né? Mas existiam. suprimir esse conhecimento. Podemos rejeitar, seguir nossos próprios caminhos, mas não muda o fato. Exatamente. Tudo que ele falou aqui tá certo. Você pode continuar, você pode fazer o que você quiser, mas não muda o fato. O fato tá ali. Você lê o livro, você entendeu o que é pra fazer. Você não quer seguir? Tudo bem. Viva a sua vida, seus 80, 90 anos, 100 anos, seja lá o que for. Viva eles e aproveite. Agora, depois, nós não sabemos o que vai acontecer, né? Nós não sabemos o que vai acontecer. Talvez esse pecado seja muito pequeno para ser julgado lá no céu e Deus libere e deixe você entrar. Talvez diz aí ele condene mesmo e aí acabou. Mas aí vai ficar da sua escolha, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas a gente tem que postular aqui, mostrar aqui. Gente, não precisa ir muito longe para entender. Você não consegue passar o seu sangue nem mesmo na natureza. Isso não é algo puramente religioso, como também é algo puramente natural. Você não consegue passar seu sangue adiante apenas em relações
homossexuais, homoafetivas. Você tem que ter relações heterossexuais. Entende? Então, se até a própria natureza colocou esse limitador, e você para pensar, poxa, a natureza, ela quer que a gente desenvolva cada vez mais. Então, por que ela colocou esse limitador? Não seria melhor se pudesse ser com qualquer outro ser humano, que aí teria uma gama de seres humanos muito maiores? Pense, use o seu cérebro. Por que a natureza colocou esse limitador? A gente tem que usar o cérebro e pensar nisso daí. Entendeu? Então, tanto a religião quanto a natureza, elas duas andam de mãos dadas nesse sentido. Mas cada um pode escolher o seu caminho, correto? Se você fica com raiva dessa ideia ou se você não gosta, bem, é uma pena. A gente vai continuar falando. Se você quiser seguir, siga. Se não quiser, você simplesmente tem a oportunidade de não seguir e fica tudo certo. Ninguém mais vai falar isso pra você, pelo menos eu não irei falar mais isso pra você. Aqui é o meu território, meu canal, mas no dia a dia eu não vou incomodar ninguém falando coisas erradas ou enchendo o saco das pessoas quanto a esse assunto daqui. Mas também eu preciso, né? É uma das minhas principais funções, é espalhar o que é certo, espalhar o que é verdade. E eu estou aqui fazendo isso hoje, trazendo o professor aí. Beleza? Era isso, esse era o vídeo. É nóis.